maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Eu peço licença mais uma vez para adentrar na sua casa, no seu lar e compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho compartilhado com os irmãos sobre alguns pilares para se desenvolver uma espiritualidade saudável. O primeiro pilar que eu havia compartilhado há tempos atrás com vocês foi sobre seguir Jesus. É claro, se queremos desenvolver uma espiritualidade saudável, nós precisamos seguir Jesus e refletir Jesus em nossas vidas. O segundo pilar para desenvolver uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade abençoada, é que nós precisamos ter um tempo para Deus. Nós precisamos tirar um tempo para estar com Deus e precisamos fazer isso diariamente, no nosso dia a dia, no cotidiano. Nós precisamos desenvolver esta devocional através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, da contemplação, através da adoração. Nós precisamos experimentar a bênção de buscar o Senhor na nossa intimidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um terceiro pilar para se desenvolver uma espiritualidade saudável. O terceiro pilar está ligado a estar conectado à comunidade. Conecte-se na comunidade local. Esteja conectado à igreja a qual você faz parte. Nós precisamos estar conectados à Igreja Batista no Guará 2. Esta foi a igreja que Deus nos plantou, que Deus nos colocou. E Deus espera que eu e você possamos desenvolver a nossa espiritualidade aqui. Que nós possamos colocar os nossos dons, os nossos talentos, em primeiro lugar, para a glória de Deus, oferecendo como sacrifício de louvor a Deus. E em segundo lugar, abençoando o nosso próximo, abençoando as pessoas que fazem parte desta comunidade. Agora você pode estar perguntando, como é, pastor, que eu vou me conectar a esta comunidade? Você vai se conectar a esta comunidade fazendo parte da membresia da Igreja Batista no Guará 2. Ou seja, se tornando um membro da Igreja Batista no Guará 2. E quais são os passos para se tornar um membro da Igreja Batista no Guará 2? Muito bem, o primeiro deles é o batismo. Se você não foi batizado, você se submete ao batismo e você é aceito no rol de membros da igreja após uma pública profissão de fé. O segundo meio de se adentrar à igreja é por aclamação. Então nós levamos o seu nome numa assembleia ordinária da igreja e aí você é aclamado membro da Igreja Batista no Guará 2. A terceira opção seria carta de transferência. Caso você seja um batista, filiado à Convenção Batista Brasileira, que mudou de estado, mudou de bairro, e por essa razão está aqui congregando perto, morando perto da igreja, e gostou da igreja, nós iremos levar o seu nome para uma sessão administrativa e solicitar a sua carta de transferência para a igreja local. Desculpa coçar aqui o olho. Entretanto, você não pode ficar limitado somente a estar conectado na igreja e ter o nome ligado no rol de membros da igreja. Não, não é isso. Nós queremos irmãos na igreja que andem juntos, que possamos servir juntos, irmão cheirando irmão, abraçando irmão. É isso que nós queremos. Então, quando você decide estar conectado a uma igreja local, você também está conectado às pessoas que fazem parte desta igreja local. Você está conectado às atividades da igreja local, aos cultos diários, às programações semanais, anuais da igreja. Então nós precisamos estar conectados. Então como é que você vai se conectar depois de se tornar membro da igreja? Como é que você vai se conectar com as demais irmãos da igreja? Fazendo parte de um ministério, fazendo parte de um departamento. Talvez você goste de ensinar, tenha aptidão para isso, tenha dom para isso, você vai ajudar
na Escola Bíblica Dinâmica, ensinando. Talvez você goste de ajudar, de socorrer os necessitados, poderá estar ajudando na ação social. Talvez você goste de louvar, toque algum instrumento, tenha uma boa voz, poderá estar ajudando no ministério de adoração da igreja. O que você não pode ficar, meu irmão, é solto na igreja, é largado na igreja, sabe? Algumas pessoas às vezes pensam que o pastor é bobo, que o pastor não observa algumas coisas. Eu tenho observado, são raros os casos, mas eu tenho observado que alguns irmãos estão vindo para a igreja, aí vão ali, fazem o que tinham que fazer, na hora de estar no culto de celebração juntos, celebrando ao Senhor, estão saindo pela direita, estão saindo pela esquerda, estão saindo pelo ladrão. É claro que existem os casos que às vezes tem um familiar que está doente, tem um outro compromisso, mas muitas das vezes não é isso. É porque está com uma relação quebrada com alguém e não deseja estar junto. Então como é que você pode conectar-se em uma comunidade se você não está conectado com o irmão da fé? Você precisa estar conectado com o irmão da fé. É claro que nesses dias que o Senhor tem permitido que eu viva e que você viva, não estamos cultuando ao Senhor juntos aqui no culto, na Escola Bíblica Dinâmica às 9 horas, no culto de celebração das 10 horas da manhã ou das 19h30, não é? Fazendo parte das organizações da igreja, ministérios e departamentos como fazíamos antes. Mas, querido, nós estamos tendo os nossos cultos aos domingos. Nós temos tido os nossos cultos ao vivo nos domingos. E eu, como pastor, eu busco o Senhor para saber o que o Senhor quer falar comigo e com o povo dele. Os professores que dão aula na escola dominical estão estudando para oferecer ao Senhor o melhor, oferecer ao Senhor com excelência, para que Deus seja glorificado e que os irmãos sejam abençoados. Entretanto, a gente observa que muitos irmãos da igreja não estão conectados na igreja, até mesmo neste momento de pandemia. Poderiam estar acompanhando as atividades da igreja online, não estão. Muitas vezes estão assistindo outras programações de outras igrejas, e já houve caso também, até mesmo, de compartilhar atividades de outras comunidades nas próprias redes sociais da igreja, isso quando era possível. Ou seja, exemplo, algum tempo atrás nós tínhamos o culto de quarta, um membro da igreja nunca vinha no culto de quarta, mas se tinha uma programação de uma outra igreja, ele fazia propaganda. Estava fazendo a propaganda de um trabalho de outra igreja. Você acha que isso é certo? É correto? Então me convença. Meus irmãos, alguns irmãos estão aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, estão publicando sobre política, sobre futebol, coisas engraçadas, bacana. O Facebook é seu, o Instagram é seu, é pessoal. Às vezes o irmão na fé está até compartilhando coisa de outras igrejas, mensagens de outros pastores, versos de outros pastores, mas da igreja local a qual está conectada não está compartilhando. Você acha isso justo? Você acha isso certo? Eu deixo essa pergunta. Os irmãos conhecem um pouco da minha trajetória e antes de vir para a Igreja Batista, eu pertencia à Convenção Batista Nacional, que era uma descendente da Convenção Batista Brasileira, que valorizava os carismas, os dons. E tem uma coisa muito interessante entre os renovados e os pentecostais e neopentecostais, é a relação que muitos deles nutrem pela igreja local e até mesmo pela liderança. Não vou entrar no mérito aqui, que tem algumas ressalvas, mas eu vou querer falar somente aquilo que eu acho correto. Às vezes você vai chamar um irmão de uma igreja renovada para pregar ou cantar ou fazer qualquer outra coisa na igreja, ele diz assim: eu vou comunicar ao pastor da igreja. Eu vou perguntar para o pastor da igreja se tem problema, se ele me abençoa, se ele dá o joia, né? Entretanto, aqui na igreja local, eu tenho tido dificuldade com alguns irmãos. Alguns irmãos não têm essa, e eu acredito que não seja por maldade,
É sem maldade mesmo. Mas algumas pessoas, elas vão pregar, vão ensinar, elas vão cantar, elas vão tocar, elas não dão nem satisfação para o pastor. Às vezes a igreja está precisando de alguém que dê aula, está precisando de alguém que toque, de alguém que cante, alguém que se doa, mas as pessoas estão auxiliando outras igrejas, outras comunidades, e a própria igreja local não estão cooperando, não estão ajudando. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa ir abençoar outros irmãos. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é que em primeiro lugar está a sua comunidade da fé, estão os domésticos da fé, está essa comunidade. Nós precisamos servir ao Senhor em primeiro lugar, em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas em primeiro lugar tem que estar a tua comunidade. Se você não está conectado à igreja local, se você não valoriza a igreja local, quem é que vai valorizar? Fica a pergunta, quem é que vai valorizar os nossos trabalhos? Nós precisamos aprender a valorizar o que é nosso. Nós precisamos aprender a dar valor nessas coisas, a nos sentir pertencentes à Igreja Batista no Guará 2. Eu convido você a experimentar isso na sua espiritualidade. Eu conto uma história para você, encerrando esta devocional, esse bate-papo hoje. Conta-se aí uma história de uma pessoa que estava procurando uma igreja. Ela visitou a primeira igreja, uma determinada igreja, e ela gostou do louvor, mas não gostou da palavra que o pastor pregava, e ela saiu. Quando perguntada pelas pessoas da sua convivência diária se ela gostou da igreja, ela disse: olha, eu até gostei, achei o louvor legal, mas a palavra do pastor, péssima, ruim, eu vou procurar uma outra igreja. E aí procurou uma outra igreja, ficou um domingo, ficou o segundo domingo, e ela gostou do louvor, ela também gostou da palavra do pastor, mas ela não gostou das pessoas que faziam parte da igreja. E por esse motivo, ela resolveu não continuar naquela igreja. E aí ela empreendeu numa outra peregrinação, buscando uma outra igreja. Ela não gostou do louvor, mas gostou da palavra da igreja, da palavra do pastor, e também não decidiu ficar ali. Então, ou seja, cada igreja que esta pessoa percorria, ela sempre achava algo que ela gostava e algo que ela não gostava. Entretanto, aquilo que ela não gostava pesava mais do que aquilo que ela amava. Por fim, ela encontrou uma igreja perfeita. E ela contou para os seus familiares, para os seus amigos de trabalho, que havia, depois de muito tempo, encontrado a igreja perfeita. O louvor era abençoado, a palavra do pastor era abençoada, os irmãos acolhiam, recebiam as pessoas com amor, com carinho. A escola bíblica da igreja era algo extraordinário. Os cultos, a estrutura da igreja, a igreja toda climatizada, os bancos com estofamento, olha, igreja de fácil acessibilidade. Então ele começou a contar 1001 maravilhas. Achei a igreja perfeita. Entretanto, com o passar dos dias, com o passar dos meses, esta pessoa ficou triste e um dos seus companheiros perguntou: o que aconteceu? O problema lá na igreja problema da igreja, saí da igreja, mas o que foi que você saiu da igreja? Ela era tão perfeita, tão boa. Mas o problema é esse, que eles estavam procurando um crente perfeito e eu não sou perfeito. A moral da história, irmãos, é que não existe comunidade local perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas nós servimos a um Deus que é perfeito. E diante das nossas imperfeições, nós precisamos procurar servir ao Senhor com excelência, né? Servir ao Senhor com excelência, servindo uns aos outros, servindo à comunidade, mesmo diante das dificuldades. Então, eu desafio você a estar conectado à Igreja Batista no Guará 2. Venha fazer parte de um ministério, venha fazer parte de um departamento, venha fazer parte do grupo de oração, às terças-feiras, 8 horas, esteja aí nos nossos cultos online, nos nossos cultos de domingo, as pessoas estão interagindo, glória a Deus, amém. A palavra do Senhor, os nossos cultos estão chegando aí nos mais variados locais aqui do Brasil, no Maranhão, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, não é? Está chegando em tantos lugares, até os irmãos que já não estão mais conosco congregando, estão congregando em outra igreja, mas que a igreja deles não tem culto ao vivo, porque nem todas as igrejas têm condições de transmitir um culto pela internet. Eles estão, por causa que a igreja está fechada, estão aqui conosco, cultuando ao Senhor. E às vezes eu fico vendo como que a pessoa se diz conectada, membro de uma igreja, e não participa de um ministério da igreja, não participa de um departamento da igreja, não está nem no grupo de WhatsApp da igreja. Irmãos, o grupo de WhatsApp é aberto para os membros congregados da Igreja Batista no Guará 2. Todos receberam um link de acesso, podem acessar. Aqueles que vão chegando, eu vou acessando. Agora, algumas pessoas estão saindo e saem por suas razões. Eu vou orar para que a pessoa, orar para que Deus possa abençoar a vida da pessoa. Alguns saem e dizem, pastor, eu saí sem querer, fui apertar um botão, saí, me inclua de novo. E a gente inclui a pessoa de novo, fale comigo, fale com Eider, sem o menor problema, sem crise. Mas algumas pessoas podem estar no grupo e não estão no grupo. E não estão no grupo por dureza de coração, por causa do pecado mesmo. Aí dizem que são parte da Igreja Batista no Guará 2, não se conectam no grupo de WhatsApp da igreja, do IBG2 Informa, onde estão as principais programações da igreja. Dizem estar conectados na igreja, mas começam a ser seletivos. Eu vou assistir a aula de fulano, mas não assisto a aula de Beltrano. Ouço a pregação de fulano, mas não ouço a de Beltrano. Não, aqui eu vim, eu fiz o meu trabalho, agora eu vou embora porque eu não preciso da escola bíblica dinâmica, eu não preciso de estar no culto de celebração, e vou embora. E muitos pensam que às vezes a liderança não vê isso e a liderança observa isso. Tenho orado para que Deus converta esses irmãos de caminhos que estão trilhando, porque esse caminho não leva a uma espiritualidade saudável. Sabe, meus irmãos, se estamos tendo o culto lá online, compartilha, bênção, a palavra foi bênção, o louvor foi bênção, olha, glória a Deus, faça isso. Isso é estar conectado numa comunidade local, também é uma das várias maneiras como podemos estar conectados numa comunidade local, e precisamos estar. Quando chegar e estiverem no culto, diga olá a uma pessoa, um visitante, isso é estar conectado, é abraçar a causa. Isso é desenvolver uma espiritualidade saudável. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua espiritualidade. E vamos estar preparados para o dia que voltarmos, estarmos com aquele gás. Eu estou pilhado, para estarmos juntos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Enquanto não estamos juntos fisicamente, vamos nos preparar para esse grande reencontro. Nosso reencontro aqui na Igreja Batista no Guará 2, louvando a Deus e sabendo que Deus já tem feito e vai fazer e operar muitas maravilhas em nosso meio. Deus abençoe, meu irmão. Esteja conectado com a sua igreja. Amém? Deus abençoe.